tubo de ensaio ali. Uma gota de hidróxido de cálcio. A educação para a saúde é isso. É você mostrar a importância de você estar bem, de você ter um saneamento básico adequado. Uau! De você saber o que você come, como você põe na boca, se cuidar, saber a sua qualidade de vida, usar as prevenções necessárias, como no caso de vacinas, e viver e saber disso, entender e participar da sua vida, que a vida é sua, a vida não é uma vida que está jogada por aí. Eu lembro que eu fazia uma especialização em São Paulo e eu estava trabalhando, então estava numa época digitando muito, trabalhando num serviço que também mexia muito com o computador. Eu comecei a sentir uma dor nos dedos. Pensei logo que era LER, marquei uma consulta com o ortopedista e aí ele fez o exame físico completo e ele descobriu que eu tinha espessamento bilateral dos nervos, que seria uma hanseníase com um pouco de bacilos. Já faz 10 anos que eu comecei a conviver, né, nesse mundo que é hanseníase. Hanseníase é uma doença de pele e nervos. Frequentemente ela se manifesta pelo aparecimento de manchas, mas não são manchas quaisquer, elas têm uma alteração de sensibilidade. Tem cura, é feito um tratamento com antibióticos. O Brasil é o único país, inclusive, que tem uma lei que mudou o nome de lepra para hanseníase. Porque eu vim do Ceará, e lá no Ceará eu morava naquelas casas que era de barro, né? E nas paredes do meu quarto tinha demais nas paredes, o bicho barbeiro. A gente não sabia que os bichos eram contaminosos, né? Jamais. Né? Então, pra gente não tinha brinquedo mesmo, então o brinquedo da gente era aqueles bichos, que eu não sabia que existia doença de Chagas. Precisa ter uma ulceração para ele poder... Existe um inseto, que é o transmissor, que é normalmente o barbeiro. Então tem a transmissão oral, tem a transmissão pelo vetor, pela picada, e tem também a transmissão por causa de sangue contaminado. Nem todo mundo que foi contaminado pelo barbeiro vai desenvolver a doença. Como é que se detecta isso? Através do exame de sangue, chamado sorologia. E começa a trabalhar com as doenças ditas negligenciadas, né? Aí vai depender de doença para doença, mas elas estão ligadas a questões sociais, a questões econômicas, a questão de saneamento básico, da alimentação, do estado nutricional dessa população e do conhecimento, da informação, da instrução. Bem, as doenças não deveriam ser negligenciadas. A negligência vem geralmente em países que também são negligenciados. Países que não têm a sua prioridade pela saúde básica, pela educação básica, que as pessoas não sabem como se prevenir. Então falta saneamento, falta estrutura. E são pessoas que não têm poder aquisitivo na maior parte das vezes e os próprios países não o têm também. Porque a saúde, você não tem que investir só no tratamento, você tem que investir na prevenção para não chegar a precisar do tratamento. E aí, das doenças que você tem, investir no conhecimento, na tecnologia, para você solucionar esses problemas. Primeiramente, no tubo de ensaio, a gente coloca 60 gotas. Se eu misturar esse com esse, eu vou encontrar a fórmula. O meu caso é considerado cura, não tenho mais, não tive piora. O que eu tenho é que nos dias frios
Ou quando eu tô muito estressada, eu tenho dor. Mas é uma dor que eu aprendi a conviver também. No passado, no Brasil, nós tínhamos os famosos leprosários. Eram instituições em que as pessoas com hanseníase ficavam isoladas e moravam lá pelo resto da vida. Mas isso era problema cultural mais, porque a hanseníase é extremamente difícil o seu contágio. Oi, tudo bem? Tudo. Quando eu leio a história da hanseníase, é assustador pensar que as pessoas eram arrancadas das... Imagina você ter uma doença que vai te dar uma dor e as pessoas eram tiradas da casa e colocadas num hospital. Eu sempre fico pensando quando pessoas que passam pelo que eu passei sem ter o apoio que eu tenho, né, que eu tive, que eu tenho ainda de vocês. Porque a gente sofre junto também, né? Vendo você sofrer, a gente sofreu também. Não foi fácil. Minha mãe, ela é enfermeira, então eu sempre tive um contato com essa questão do mundo da saúde, o mundo das doenças. Quando ela passou por isso, eu senti que ela teve mais cuidado ao me contar, porque era uma doença que já tinha muito preconceito, que até hoje os comentários das pessoas, quando elas chamavam os outros de leproso, ou de lazarento, ou coisas do gênero. Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei tranquila, mas ao mesmo tempo me deu uma preocupação com os meus filhos. A primeira coisa que eu pensei foi, vou conversar na escola, explicar o que está acontecendo, para a gente ver como conduz isso e como protege as crianças. Então, para mim, assim, a educação, ela vem para ajudar essa questão das doenças, da saúde. Se as pessoas não entenderem o que passa na vida do outro, eu nunca vou aprender a ser uma pessoa diferente. Em nenhum momento eu ficava julgando, eu achava que ela precisava de suporte. A roda da frente tá combater a doença e suas complicações, e a roda de trás combater a discriminação e promover a inclusão. Eu estava descendo para o Guarujá, passando o pedágio, eu fui parada por um guarda. Enquanto a gente estava esperando, acho que era a averiguação da minha carteira, e ele brincando comigo, com o que a senhora trabalha? Com hanseníase. O que é hanseníase? Falei, era o que era conhecido como lepra. E ele estava apoiado na janela do carro. Quando eu falei lepra, ele delicadamente foi desencostando a mão da janela do carro e meio que passou a mão assim na calça, tipo, né, limpando o carro. Ele falou, bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou liberar a senhora, mas a senhora vai me prometer que a senhora vai descer e colocar o seu carro na garagem. Tem muita gente que não sabe direito o que é a doença de Chagas. Põe na cabeça que vai morrer, que é isso, que é aquilo. Então, espero que alguém veja, né, e tira da cabeça que doença de Chagas não é coisa do outro mundo. Muita gente fala, doença de Chagas não existe, tal doença não existe, e até se assustam com isso, e se assustam mais ainda com o tamanho da amostra que tem, às vezes, a doença manifesta. Ataca o coração, ataca os rins, né? No meu caso, atacou o quê? O intestino e o esôfago. Eu operei o intestino. Faço tudo, minha vida é normal. Eu danço, eu ando, eu passeio. Doença de Chagas, imagina que vai impedir de fazer minhas coisas, mas nunca. Então, nessa relação do cuidar do indivíduo, do ser, não é fazer um diagnóstico, é você ouvir. E quando você ouve, você pode entender o que está acontecendo e você pode ajudar fazendo a diferença. O termo medicina vem da palavra medeor. Medeor significa cuidar. A nossa formação fala do cuidar humanamente, né? De ter a consideração, de ter o cuidado, de ter a empatia, né? Nós devíamos, inclusive, ser mais treinados para lidar com a pessoa. Então, o humanizado, ele está dentro do nosso pacote. É difícil a gente falar de medicina humanizada porque nós somos humanos. Deveria toda a medicina pensar no ser humano.
O que acontece é que as pessoas usam a tecnologia mais do que a relação humana. Ele acaba deixando de levar em conta a coisa mais importante no tratamento desse paciente, que é a confiança que ele pode ter na solução do seu problema. Os médicos já falaram, tem gente que tem um problema que você tem e fica em cima de uma cama. E você não, mas você é incrível, porque eu sou, eu sou desse jeito, né? Ninguém me segura. A maneira de você brincar e trazer isso, você abre a guarda. A pessoa fica mais aberta. Se fosse perguntado, tem tomado o remédio direitinho? Eu fico morrendo de medo, falo, sim, tenho. Vou perguntar a mesma coisa. Quantas vezes na semana esquece de tomar? Umas 2. Então, é a mesma pergunta. Uma te ingessa a resposta e outra te dá a abertura para você poder falar de você. Aqui, de vez em quando, a gente faz isso. Eu faço lá na enfermaria para os pacientes internados. Desse jeito aqui, a gente não precisa nem careca, que já é natural. Você vê que a minha não precisa botar peruca, né? Porque quando a gente tem mais alegria, as coisas fluem melhores, né? Vou colocar meu nariz aqui, ó. Ok? Eu vou pedir para você dar uma sopradinha aqui. O que eu tenho aqui? Nariz. Nariz de palhaço. Quando a gente não tem tanta alegria na vida, sabe o que acontece? A gente vai ter que tomar um monte de remédio, rapaz. Um negócio chato pra chuchu. Vai ter que tomar remédio um atrás do outro. Então, pelo menos, você tem que tomar o remédio que você precisa, mas também, se a gente puder ter um pouco mais de alegria na vida, a coisa vai muito melhor. Mas nada muda da relação entre os seres humanos. A relação de emoção, a relação de dor, a relação essa confidencialidade você não põe no computador, por mais sofisticado que ele seja. E nós sabemos hoje que a doença não é apenas um problema físico. Nós não somos só corpo. Se você não trabalha com aquilo que promoveu a desarmonia, tanto física como emocional, você não consegue curar uma parte só. Você tem que curar o indivíduo como um todo. Só acha que ele está triste ou ele está alegre? Eu acho que ele está preocupado. Está preocupado. Nem todas as pessoas têm abertura para estar falando, né? E quando tem uma pessoa assim que vem com mais amor cuidar das pessoas, ela se abre e se sente até melhor, né? E aí fica bem mais fácil de lidar com a doença e com a dor. Uma sensação de humanismo, né? De receber bem, tratar bem, preocupação com o paciente, né? E deixar a gente mais à vontade também, né, doutor? Tem aqui, ó, um coração bem florido, ó. Que bonito, não é? Nós não sabemos quem sabe mais de medicina, se é o médico ou o paciente. Se o médico sabe medicina porque ele leu, o paciente sabe porque está sentindo. É daquele que está sentindo um mal com aquele que sabe o que pode solucionar que você encontra o processo de tratamento e de cura. Saúde é você ter um equilíbrio do seu organismo, os órgãos, a alimentação, a respiração, ficar muito magoado com as coisas, guardar muita raiva dentro de si, faz com que esse equilíbrio se perca um pouquinho. O tratamento vai afastar o agente, mas o médico também precisa ser um agente de transformar essa pessoa e colocá-la num posicionamento de saúde. Saúde é tudo na vida, né? Existe, a pessoa fala, a pessoa é rica, rica é quem tem saúde, quem não tem saúde não é rico, quem não tem saúde é pobre. Ter saúde ou estar doente é uma dinâmica que eu acho que a gente sempre está transitando entre esses dois. Saúde é a vida como nós somos de modo geral. Você, quando você nasce, você vive, você tem uma vida saudável. A saúde é você estar biopsicossocialmente bem. É isso, encontrei a fórmula.